Hoje vamos conversar com Francisco Ferraz Batista sobre algumas questões da alma. No Momento Espírita, veremos a mensagem A Melhor Idade do Amor. Olá! Muitas são as questões que ainda fazem o homem sentir-se inseguro por não haver encontrado respostas que o satisfaçam. Entre elas, a dor, o esquecimento do passado, a reencarnação e o seu destino. São questões que lhe atingem diretamente na forma de como encarar a vida, encontrando paz e felicidade. O Espiritismo tem como objetivo oferecer respostas para essas perguntas de forma lógica, com o uso do bom senso e da razão, auxiliando-nos nas jornadas pela Terra, as nossas reencarnações. Convidamos Francisco Ferraz Batista para nos falar sobre estas questões da alma depois do Momento Espírita. A melhor idade do amor. Sábado, 10 horas e 21 minutos. Chuva insistente de outono. Um casal adentra uma panificadora para tomar café. 2 cafés com leite e 3 pães de queijo, por favor. Ela parece um pouco agitada. Não tira os olhos dele. Ele parece tranquilo, dessas pessoas que já conseguem viver num tempo um pouco mais lento do que o do relógio. A diferença de idade é gritante. Não mais de 40 ela, próximo aos 80, ele. Ele olha para fora pela janela entreaberta. Ela sorri, carinhosa. Todos os seus filhos nasceram aqui nesta cidade? Ele pensa um pouco. Sim, todas elas, 3 filhas. E você, onde nasceu? Volta a inquirir a mulher. Eu não sou daqui, nasci no interior, longe da cidade. E o que você lembra de lá? Ah, muitas coisas, responde ele com um leve sorriso. Então silencia. Parece fazer algum esforço para recordar de algo especial, mas logo desiste. Volta a olhar para fora procurando a chuva fina. Sabe, acho que tive uma vida feliz. Ela permanece interessada. Um interesse de primeiro encontro. Observa os cabelos brancos dele, a tez um pouco castigada, os olhos azuis. Respira fundo. Alguém poderia dizer que é o respirar de quem está apaixonado. Você só casou uma vez? Pergunta ela com certo embaraço na voz. Sim, Teresa, mãe de minhas meninas. Que Deus a tenha. Ela fica um pouco emocionada e constrangida repentinamente. Esboça um sorriso para disfarçar. Olha para a mesa, ainda resta um pão. Pode comer, já estou satisfeita. Almoçamos juntos amanhã? Pergunta ele, ansioso por ouvir um sim. Sim, claro que sim. É dia de almoçarmos juntos. Você sabe que gosto muito de estar com você, de ouvir suas histórias. Estou um pouco esquecido hoje, eu acho. Contei pouco. Não tem problema, diz ela carinhosa. Tem dias que a gente está com a memória mais fraca mesmo. Doutor Maurício diz que é importante ficar puxando as coisas da memória sempre. Ele diz que é como um exercício físico que fazemos para não enferrujar, conclui ele. É verdade, ela suspira. Precisamos cuidar da memória. Novamente um longo silêncio entre os dois. Ele volta a vislumbrar o exterior contemplativo. Ela nota seu rosto em detalhe externamente. Fecha os olhos por um instante, como se fizesse uma breve oração, uma rogativa sincera a uma força maior. Volta a abri-los vagarosamente e então pergunta: Pai, posso pedir a conta? Ele acena positivamente. A conta chega. Ela se levanta primeiro, vai em direção a ele, envolve-o no abraço e o ajuda a levantar. Aquela era a rotina de todo o sábado. Às 10 horas e 21 minutos,
nos últimos 10 meses. Foram nossos genitores que nos proporcionaram um corpo, abençoado instrumento de trabalho para o nosso progresso, bem como um lar. Pensando em tudo isso, louve aos seus pais. Cuide deles, agora quando estão velhos, alquebrados, frágeis ou doentes. Faça o possível para não os atirar nos tristes quartinhos dos fundos da casa, aonde ninguém vai. Não se furte a alegria de apresentá-los aos seus amigos e às suas visitas. Ouça o que eles tenham a dizer. Quando estejam em condições para isso, leve-os para as refeições à mesa com você. Retribua assim uma parcela pequena do muito recebido por seus genitores anos atrás. A melhor idade do amor é o título da mensagem que está no CD número 19. Todo o material do Momento Espírita, incluindo DVDs e livros, são produzidos pela Federação Espírita do Paraná. Agora vamos conversar com Francisco Ferraz Batista, palestrante espírita e membro do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Olá, Francisco, estamos muito felizes em ter você mais uma vez neste programa. E ficamos felizes também ao saber que você está iniciando um novo trabalho que dentro em breve você estará publicando, oferecendo ao público um livro escrito por você. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentá-la, cumprimentando você, que é uma amiga de muito tempo. Eu cumprimento todos os demais trabalhadores durante todo o tempo desse programa. São 20 anos, não é? De muito trabalho, muito esforço, muita luta e, com certeza, vocês têm demarcado com essa tarefa a oportunidade para muitas pessoas encontrarem resposta para as suas dificuldades. Então fica aqui o nosso reconhecimento. Muito obrigada. E, Ivone, a vida da gente às vezes toma alguns rumos, né? Sempre assim, é comum. Quando a gente pensa que vai para um lado, vai para o outro, etc. Isso é um sentido bom, estou dizendo. Eu nunca tive a pretensão de escrever livros, isso nunca foi assim uma preocupação, né? Eu escrevi um artigo aqui ou acolá, uma hora ou outra, mas também nunca tive essa vontade, né? Mas há 1 ano e meio atrás me surgiu, na realidade, através de um sonho, né? E a gente, como espírita, sabe que o sonho, o espírito não dorme, né? Ele pode se libertar e se liberta através do sono físico, dos laços físicos. Imagino eu, né? Que foi mesmo numa dessas oportunidades que eu tive, assim, então, esse pensamento, essa ideia, de desenvolver algumas ideias que me vieram neste sonho. De maneiras que, ao acordar, eu fui para o papel e comecei a escrever essas ideias e curiosamente, eu escrevi 5 folhas sem parar, assim, né? A gente sabe que o médium é um instrumento, né? Uhum. Esse livro não é um livro, até eu não coloquei como um livro mediúnico. Muito embora toda a ação espiritual sobre as criaturas, independente da religião, existe, né? E Allan Kardec, o nosso codificador, diz que todos somos médicos, né? O que difere é a capacidade, a potencialidade mediúnica, porque se a gente tem a possibilidade de receber inspirações, né? Então eu diria que é um livro inspirado, né? Uhum. O projeto começou, claro, com aquelas desconfianças naturais que o médium deve ter. Todos nós temos as nossas dificuldades. E caminhou durante um tempo e eu daí parei. Parei porque eu achava que era uma história assim, de um tempo muito recuado, e que talvez tivesse sido uma ousadia minha. Mas aí, curiosamente, eu deixei o projeto de lado e dali um tempo eu voltei a sonhar com o livro.
E eu falei, bom, certo, eu tenho que terminar, ou continuar essa tarefa. E aí me dediquei, né? Propriamente fiz essa tarefa em minha residência, no escritório. Selecionei 3 dias da semana, fazia com a esposa um evangelho antes, né? Em torno das 22h30. Depois ela se recolhia, eu ficava à disposição para que as ideias viessem pela minha cabeça, né? Eu atuo na mediunidade eu sou um médium consciente, né? Não inconsciente. E psicografia, na psicofonia, etc. Mas então eu deixei as coisas acontecerem. Depois me aconselhei com um grande amigo da alma sobre essa questão. E ele disse que era para continuar escrevendo. E as coisas foram se ajustando, foram tomando rumo. De maneiras que deveremos lançar pela editora IBM, do Miguel Sardano, de São Paulo, lá na Amélia Rodrigues. Curiosamente, hoje, ele me telefonou de manhã combinando a data, 31 de outubro, 1 e 2 de novembro. Nós faremos lá algumas palestras e será lançado o livro lá. Se trata de um romance histórico, cujo título é Nos Tempos de Paulo, né? Retrata a história de um personagem de nome Abiel, que encontra-se com Paulo de Tarso numa fase muito difícil da vida dele e se incorpora à caravana de Paulo na segunda viagem de Paulo. Então tem toda a trajetória quase integral da segunda viagem, a fundação dos núcleos, muitas preleções de Paulo, falas. Por isso que eu achei que era uma ousadia, né? E esse personagem é verídico? Veja, eu poderia dizer para você que sim e não. Eu não posso afirmar. Mas segundo a nossa irmã Sueli Caldas Schubert, inclusive prefaciou a obra, me dando muita alegria, é mesmo um arquivo mnemônico do passado. Então são personagens. Porque no livro são muitos personagens que desfilam, muitos. A história é muito interessante. É um livro de fôlego, são 670 páginas. Né? E o objetivo não é autopromoção nem nada, nem tenho essa preocupação, tanto porque doei os direitos autorais ao Lar Amélia Rodrigues, né? Porque se a gente é um instrumento, dai de graça, porque de graça receber. Né? E imagino que vai ser muito útil à comunidade espírita. Segundo a nossa irmã Sueli Schubert, será um livro muito importante. Eu fico um pouco reticente, porque a gente tem as nossas dificuldades. Mas tomara que seja bom. Com certeza será, né? Mas hoje eu assisti uma palestra sua antes da gravação do programa sobre um tema muito interessante que foi 4 grandes questões da alma, né? E nós sabemos que há questões que ainda fazem o homem sentir-se inseguro por não ter encontrado ainda respostas que o satisfizessem, não é? A dor é uma dessas questões. Como o Espiritismo entende a dor e por que ela está presente em nossa vida? A proposta da questão é muito interessante, né? A dor, pela própria etiologia dela, é uma sensação ruim, vamos dizer assim, né? Que provoca uma reação do espírito, uma reação de sentimento. Portanto, ela é um sentimento também. Um sentimento que traz para a criatura humana alguma dificuldade. Como que o Espiritismo encara a dor? Ao longo dos nossos estudos da doutrina espírita, nós fomos compreendendo, por exemplo, uma face diferente de Deus, né? Se outrora nós aprendíamos que Deus, com todo respeito, era um Deus dos exércitos, Deus de uma raça, né? Até que previa combates, guerras, tudo isso aí, é um Deus que castiga, né? O Espiritismo desmistificou isso na minha vida e com certeza na vida daqueles que estudam o Espiritismo. Deus é a expressão mais inteligente que existe no universo, portanto, a causa primeira de todas as coisas. Perfeito. Tudo o que ele fez é perfeito. Logo,
Ele não quer que o seu criado, a criatura que ele criou, que somos todos nós, sofra. Porque ele é bom. Aliás, o Espiritismo trouxe essa característica um tanto desconhecida dos atributos da divindade, que é ser Deus soberanamente justo e bom. Ora, mas se ele é justo e bom, por que tem a dor, né? É porque nós também, a partir de criados por Deus, temos o livre-arbítrio, nos deu para decidir sobre nosso destino, sobre nossa vontade. Quando a gente age ao arrepio, vamos dizer assim, contrário às leis divinas, a gente provoca um desequilíbrio, né? Qualquer. Esse desequilíbrio proporciona dor, né? Então a dor para o Espiritismo é uma corretora, é alguém que ajuda, é uma companheira, que aparece para dizer, olha, você aqui está errado, aqui você caminhou de uma maneira equivocada, causou esse problema, né? A sua ação causou esse outro problema, e há um reflexo dessas ações. Esse reflexo, e a ação não é boa, se apresenta como dor. Francisco, será então a dor consequência de nossas próprias atitudes, já que está em nossas mãos o poder de amenizá-las ou até mesmo de nos afastarmos dela? Exatamente, nesse sentido. Quando Jesus chegou à Terra, na concepção da raça em que ele se situou, a lei antiga, assim chamada, ou mesmo no Pentateuco de Moisés, 5 livros, a gente vai encontrar lá informações no sentido de que a gente precisava odiar os inimigos, né? Ora, odiar alguém, eu provoco uma dificuldade, né? Jesus vem e diz, não, nós precisamos amar o inimigo. Porque o ódio traz dificuldade. É bem isso que você falou, é fruto do nosso desequilíbrio, da nossa ação. É nesse sentido. Certo. Então, nós podemos dizer que a doutrina espírita, ela nos traz um novo significado, uma nova interpretação do karma, diferente de como outras doutrinas entendem? Completamente diferente. Há algumas que se assemelham, né? O karma aí no sentido das dificuldades, né? Porque aí é uma palavra sânscrita, né? No Espiritismo seria a lei de ação e reação, né? Para cada ação, uma reação, né? E a ação e reação está centrada na causa e efeito, né? Então, na realidade, este ponto é muito importante. O Espiritismo veio dar uma interpretação racional, que a gente pode entender como uma lógica. É naquele sentido que às vezes a gente repete, parece ser comum, mas não há outra definição mesmo. Por exemplo, Deus estabeleceu suas leis. Se eu vou contrário a essas leis, né, então eu tenho que sofrer o reflexo disso. O Espiritismo explica, com uma maneira muito racional, que não há injustiças divinas, né? Através de vários mecanismos, é claro, né? De vários institutos. Então, é uma doutrina, e eu poderia dizer que é a doutrina que mais racionalmente esclarece e explica a dor. O Espiritismo nos apresenta a reencarnação como uma lei divina necessária para entendermos Deus infinitamente bom e justo. Você poderia definir o que é a reencarnação e nos dizer por que ela é a expressão da justiça divina? Veja bem, ao tempo de Jesus, a palavra que surgiu foi ressurreição, né? Mas mesmo a ressurreição é um instituto que não é muito compreendido. Não é a ressurreição da matéria, da carne. É ressurgir, sair da matéria, né? O espírito, a alma. Porque a gente sabe que nós todos morremos, né? Os sentidos físicos vão desaparecer. Vamos ser sepultados.
Aqueles que são sepultados, os organismos físicos se decompõem. Há aqueles que são cremados. Então, a ressurreição que Jesus materializou-se, inclusive depois, aqueles dois da estrada de Emaús, depois com os apóstolos, conviveu, né, primeiro para Maria de Magdala, em corpo espiritual. Esse é o primeiro ponto. Mas a reencarnação, ela é um instituto que prevê o seguinte, que nós vamos ter vários corpos físicos, materiais, né? O espírito é o mesmo, é a alma. Ele caminha num processo de aprendizado, de tudo, e de progresso. E para isso ele também, Deus se serve dele para fazer a matéria evoluir. Porque é o elemento espiritual que age no elemento material. Então quem é que promove o progresso da Terra, por exemplo? Além das divindades, dos espíritos superiores, nós também. Né? Enquanto estamos na matéria, nós estamos progredindo. Por exemplo, quando o homem vai num laboratório se pesquisar um mal, um remédio contra um mal, temos aí agora a questão do ebola, né? Parece que aqueles dois lá se curaram, o médico e aquela missionária, graças a Deus. Então, é um processo em que o homem se dedica para melhorar. Né? Então, ele vai tendo oportunidades na sua vida de melhorar. A reencarnação é um instituto antigo na Terra. Os registros que existem da reencarnação datam de 12 mil anos antes de Cristo, no livro sagrado dos Vedas, o Vedanta. Né? A Índia é um dos primeiros berços, se não o primeiro berço da reencarnação. Hoje, eu sempre gosto de dizer isso nas exposições, 75% da população da Terra entende, adota e é convicto que a reencarnação é uma lei da natureza. Por que ela é uma lei da natureza? Porque é o instituto que está mais ao par da justiça de Deus. Né? É o que melhor explica a justiça divina. Não há outro. Né? Quando Allan Kardec perguntou na questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação, não dogma no sentido religioso, cuidado. Dogma no sentido científico, como tratado, teoria. Os espíritos responderam em Deus, né, na lei e na justiça divina. Esse é o fundamento. Ou seja, como Deus é amor, Deus quer o bem dos seus filhos. Quem é o pai que não quer bem o seu filho? Né? O filho, às vezes, claudicou, errou, não passou de ano, né? Vai ter uma nova oportunidade. Né? Mais difícil. Não é isso? Na Terra é assim. Nossos filhos repetir na escola, vai ter que fazer o mesmo ano. Só que aí mais difícil. Porque tem aqueles que vão ficar dizendo que ele repetiu, há aqueles que dizem que ele, ao invés de estudar, ficou brincando. Façamos um paralelo com a vida. Quanto melhor a gente aproveitar a existência para progredir e fazer o bem, a gente vai ter outras oportunidades. Se a gente claudicou nessa oportunidade, também vai ter oportunidade de reparar. Francisco, nós agradecemos a sua participação, desejamos muito sucesso para o seu livro e esperamos tê-lo muito em breve. A gratidão é minha, rever todos vocês para mim sempre é uma grande alegria e peço a Jesus e ao nosso Pai, continue abençoando esse programa maravilhoso e a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.